nós estamos na palestra Cristo segundo Paulo e Cristo segundo Pedro, e já é a segunda parte. Nós vamos dar continuidade hoje, porque é importante nós sabermos disso, né? Cristo segundo Paulo e Cristo segundo Pedro. Nós vamos ver duas manifestações de Cristo, né, em Jesus, porque Jesus e Cristo se fundiram, viu, abençoado? Por isso que ele diz: há um só mediador, um só Senhor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Jesus e Cristo se fundiram. Quando você fala hoje Cristo, você está falando de Jesus. Quando você fala Jesus hoje, você está falando de Cristo. Para nós que temos a mente ordenada nessa área, porque os irmãos ainda que não têm essa mente ordenada na graça, quando fala em Jesus, ele lembra de quem? O Nazareno, né? Que nós também lembramos, só que nós sabemos que agora nós não servimos mais o Nazareno, nós servimos quem? O ressuscitado. Paulo fala isso lá em Romanos 7, né? Para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e dessa forma frutifiquemos para Deus. Então a vida frutífera de um crente hoje, após a cruz, é no ressuscitado e não no Nazareno, né? E é isso que nós estamos trabalhando aqui, porque nós temos que ver Cristo hoje segundo quem? O apóstolo Paulo. E nós vamos começar hoje, Tiago, do final para cima. Nós vamos falar do final, trabalhar com os versículos aqui que nós estamos no final para cima. Está lá em 2 Timóteo 2, 8 e 9. Vamos colocar primeiro o texto principal, que é em Colossenses 1, 24 ao 28. É importante saber disso, presta atenção aqui, né? Somos poucos, então vamos aproveitar esse tempo em tudo, assim é? Porque quando tiver muitos, vocês vão ter que estar não só ouvindo, mas também trabalhando para poder acomodar os que estão chegando em grande quantidade, assim é? Então o que acontece? Agora está na hora de você sentar e ouvir e gravar na mente. Em Colossenses 1, 24 ao 28, vamos fazer a leitura desses versículos, que é de grande riqueza para nós, os gentios, cortados por essa graça. Paulo dizendo: agora me regozijo nos meus sofrimentos. Então, sofrimento para nós, ele tem o intuito de quê? Regozijar. Olha que coisa. E é difícil. É fácil? Não. No sofrimento, a tendência do corpo é o quê? Gemer, chorar e desanimar. Mas para quem é cortado na graça e anda imitando o nosso apóstolo Paulo, o que ele diz? Me regozijo nos meus sofrimentos. Que é por quem? Por vós. Então o que nós sofremos hoje debaixo da graça é para beneficiar quem? A igreja. Porque Cristo está sendo formado em nosso coração, assim é? Então você não é egoísta, você não vive para você, você vive para a igreja, porque eu e você somos membros da igreja. Esse dedo meu vive para quem? Por todo o meu corpo, não é assim? Esse dedo aqui não vive para ele não, esse dedo seu aí não vive para você não, ele vive para todo o vosso corpo. Então, quando nós estamos sofrendo por causa do corpo e para o seu benefício. E preencho, ele diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta
das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha, então quem tem a visão, como nós temos, da graça, tudo que você vive é para o corpo, a qual você e eu somos membros. Se eu beneficio o meu corpo, eu beneficio quem? Eu, você. Porque o corpo não vive sozinho. Ele é cabeça só. É igual aquele monstro, né, do Família Adams. A mãozinha. Você... A sua mãozinha sai andando aí pro corredor aí, não, se o seu corpo não levá-la, ela não vai lá. É isso que Paulo está dizendo aqui. Assim é? Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. Foi confiada a ele a favor da igreja, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então nós não temos outro sentido na terra a não dar o quê? Cumprimento. Corpo transformado é o cumprimento da palavra mesmo. Então nós trabalhamos para isso, assim é? Pai. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Veio o edificador e manifestou isso. 27, já. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, antes de Paulo se manifestar, nós não tínhamos conhecimento nenhum de Deus e nem de Cristo. Éramos ignorantes com respeito a Deus e Cristo. Totalmente ignorantes. Aí Deus resolveu dar a conhecer esse mistério entre os gentios. Os gentios não conheciam Deus nem Cristo. Deus falou, não, agora eu quero que eles me conheçam. Levantou o apóstolo Paulo e começou a pregar sobre Cristo, o qual anunciamos, Paulo dizendo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem o quê? Perfeito em Cristo. Você em Cristo é o quê? Perfeito. Você tem que assumir, eu tenho que assumir essa posição, porque aí eu ando em perfeição. Quer dizer, plena comunhão com Deus em todas as áreas. Igual eu falei semana passada, você tem que levantar e dizer assim, eu sou um cristão. O que é um cristão? É Cristo na terra. Um cristão é Cristo na terra. Um cristão é a imagem e semelhança dele. Então você tem que levantar e dizer, eu sou um cristão, eu sou Cristo. E como anda Cristo? Como? E Paulo dizendo que por meio de Cristo reinaríamos em vida. Então nós temos que levantar como reis, dizendo, hoje é o melhor dia. E ele tem que ser. E você vai trabalhar dentro daquilo que você tem que fazer, porque tem coisas que somos nós que temos que fazer. Anjo não vai fazer, não adianta forçar, porque eles não vão, eles não te obedecem. Eles obedecem se estiver dentro da regra de Deus. Se não tiver, pode gritar, falar o que você quiser, porque é você que tem que fazer, não são eles. Assim é? Então nós temos esse pleno entendimento hoje pela palavra. E estamos falando Cristo segundo Paulo, Cristo segundo Pedro. Vamos ver Cristo aqui segundo Paulo, aqui em 2 Timóteo 2, 8, 9. Nós já falamos, né? Essa pregação ela tem que ser comum no nosso meio. Aí vem Paulo dizendo ao seu filho verdadeiro na fé, Timóteo, dizendo para ele o seguinte, lembra-te, Timóteo, e passa para os demais. Porque Timóteo se tornou um ministro, que tudo que Paulo pregava, ele reportava para frente. E a forma como ele tinha que reportar é com essa lembrança aqui, abençoados. Ele diz, lembra-te de Jesus Cristo,
como eu falei, Cristo e Jesus se fundiram, é um só. Esse nome se tornou um só. Mas nós temos que lembrar desse Jesus Cristo, segundo Paulo, é o que ele diz aqui, ressuscitado dentre os mortos. Porque se nós vemos ainda Jesus de Nazaré, ele não completou a obra e não se tornou poderoso ainda no meio da igreja depois da cruz. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Esse é o poder, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Você não pode lembrar de Jesus Cristo com o evangelho de Pedro. Vai dar zebra. Apesar deles terem visto Jesus ressuscitando dentre os mortos, mas eles não receberam a doutrina do ressuscitado, não receberam. Eles continuaram com o quê? Com a doutrina de Jesus de Nazaré, vendo eles ressuscitado, que é chamado o quê? A circuncisão. E Paulo vem dizendo, olha, a lembrança de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, ou de Jesus, ou de Cristo, tem que ser segundo o meu evangelho. Se não tiver de acordo com o meu evangelho, vocês estarão andando com Cristo segundo a carne, que não terá nenhum efeito positivo na sua vida, porque Jesus, ele veio para quem? Para os judeus. Ele diz, eu vim para os meus, quer dizer, vim para os judeus, nascido de mulher, segundo a lei. E viveu 33 anos e meio com os judeus, só os judeus. Ele não foi ter com os gentios, porque ele veio para fazer a obra na igreja judaica que estava há 400 anos na escuridão, nas trevas. Então, o que acontece ali? Quando Jesus cumpre o seu objetivo, o seu trabalho entre eles, encerra onde? Na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário para frente é outro departamento, outra história, outra conversa, um outro evangelho, um outro apóstolo, que não eram mais os 12 apóstolos, falando da experiência que eles tiveram em Jesus segundo a carne e na sua ressurreição. Porque a ressurreição ela só veio depois de um tempo, a manifestação desse ressuscitado no terceiro céu, falando com Paulo. Aí veio a doutrina do ressuscitado. Então Paulo tem a doutrina do ressuscitado, que é chamado o quê? O evangelho da graça de Deus, a doutrina da graça. Assim é, abençoado. Então ele vem dizendo, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Nós estamos depois da cruz, então não estamos seguindo o evangelho da lei, mas sim o evangelho da graça. Lá em deixa eu ver aqui, Gálatas, Tiago, vou fazer uma miscelânea aí. Gálatas 2, isso, Gálatas 2, 7 e 8 discorre isso aí bem, para nós entendermos e os ouvintes que estão nos acompanhando pela internet. Paulo escreve aos Gálatas e diz, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, então você está vendo dois o quê? Evangelhos. Se você está vendo dois evangelhos, esses dois falam de Jesus. Esses dois falam de Jesus, e não poderia ser outra conversa ali, a não ser Jesus Cristo. Só que um traz o quê? Circuncisão, e o outro traz o quê? A incircuncisão. E Paulo diz que Pedro, João e Tiago e os 12 que estavam ali reunidos num bate-papo que Paulo estava tendo com eles, viram
E ele diz: viram que o evangelho da incircuncisão, que é a graça, foi confiada a quem? A ele. Como também a Pedro o da circuncisão. E Pedro, você vê lá, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 3 de Pedro, não, 2 de Pedro, depois 1 de João, 2 João, 3 João, Tiago, eles relatam o quê? A vida de Jesus de Nazaré, cumprindo a lei, né, para os judeus, porque esses apóstolos, eles foram enviados para cuidar das ovelhas perdidas de Israel e pregar o Cristo que eles viveram com ele naqueles 3 anos e passar tudo o que eles receberam, e foi confiado a eles pelo próprio Jesus ainda na terra, que eles não fossem para os gentios, mas fosse para quem? Para as ovelhas perdidas de Israel. Então Pedro trouxe o evangelho da circuncisão, que é Jesus de Nazaré, o Cristo. No versículo 8 ele diz: pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Então nós estamos vendo Cristo segundo Paulo e Cristo segundo Pedro. E eu pude colocar aqui que, se não conseguirmos ver Cristo ressuscitado depois da cruz, estamos aonde? Na apostasia. Porque a apostasia durou até Paulo. A apostasia durou 2000 anos, concerto, até a manifestação do edificador. A apostasia durou 2000 anos, aonde levaram a igreja, depois de Paulo, que ele disse: quanto à minha partida, então Paulo estava partindo, virá sobre vós lobos vorazes que não pouparão a minha igreja. Então, durante 2000 anos, nós vimos a atrocidade que houve sobre a igreja, né? A exploração que nós estamos vendo até hoje, comercializando. Os lobos vorazes vieram e degolaram o povo de Deus, e está aí levando o povo a um sofrimento, a uma angústia, a falsas promessas, porque eles estão fora do quê? Da doutrina de Paulo, da fé paulina, que nós tivemos trabalhando algumas semanas atrás, falando sobre a fé paulina, que é a fé que vem depois da cruz, 45 anos de vida de Paulo, onde ele nasce e é levado ao terceiro céu e ouve palavras inefáveis. Então, quem não consegue ver Cristo depois da cruz ressuscitado, apoiado nas 14 epístolas de Paulo, o que acontece? Eles estão vendo o Nazareno. E Paulo diz aqui, lá em 2 Coríntios 5,16, para que todos ouçam, ele diz: assim que nós daqui por diante. O que é daqui por diante? Encerra uma história, não é isso? Encerrou uma história, uma vida aqui. Então, tudo bem, tá tranquilo, vocês andaram até aqui, beleza. Mas daqui por diante, veja bem, daqui por diante a história é outra agora. Ele diz lá em Efésios 2, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas. Então daqui por diante você errou, você falhou, você fez isso, você fez aquilo, você maltratou, você fez pessoas sofrerem, você fez isso, você fez aquilo, ou você ajudou, ou fez o bem. Olha, encerra aqui. Com essa nova doutrina, daqui por diante é outra história. As coisas velhas para trás ficam. É o que Paulo está dizendo. Assim que nós daqui por diante começamos uma nova história na nossa vida, uma nova etapa. Você tem que assumir isso. Eu agora posiciono, porque agora é uma nova etapa para a minha vida. Eu não gosto daqueles testemunhos
que faz você voltar às mazelas da vida. Ah, antes de eu converter eu era isso, eu era aquilo, eu era traficante, eu bebia, eu fumava, eu fazia isso, eu roubava, prostituía. Quando a pessoa está falando isso, abençoado, o que está acontecendo? Ela está ativando quem ela era. Porque a boca fala. Por isso que ele diz, as coisas velhas para trás ficam. Então nós temos parar com isso, porque você está ressuscitando mortos aí, compa, e o morto que deve ficar morto. Então aí põe aquelas pessoas, né? A gente vê muito no sistema, até artistas, né, que convertem e foram espírita e fizeram aquelas obras de macumbaria, tomaram banho de cachoeira e não sei o que, e fazia voodoo, né? Aquele troço, tomava sangue. Então põe as pessoas para testemunhar quem eles eram, para influenciar as pessoas que estão ali dentro. Aquela pessoa está no testemunho, vendo o que ele era e ressuscitando aquilo, porque as coisas velhas para ele não ficou para trás. Ele está ativando aquilo de novo. Quando ele sai de lá, ele já sai como uma brasa pura, cheio, todo contaminado. Então, esse negócio daqui por diante, olha, é sério, você tem que meter o machado aí, rapaz. Eu era isso, agora não sou mais. Bom, e nem lembro mais, e nem vou ficar lembrando. Se chegar alguém e falar assim, olha que legal que você mudou, você era isso, era, acabou, meu amigo, agora daqui para frente eu sou nova criatura, sou uma nova criação, eu sou uma pessoa diferenciada, eu relaciono e tenho a minha relação até com meus sofrimentos, com as minhas lutas totalmente diferenciada de antes, porque antes eu sentia fraco, agora não. Paulo diz, quando eu sou fraco, aí que eu sou o quê? Forte. Eu tenho um novo impulso para a minha vida. Então ele diz, daqui por diante, a ninguém mais se conhecemos segundo a carne. Então você não pode se ver mais segundo a carne. Ah, mas eu gosto de lembrar daquele passado e tá. Você vai lá, rapaz. Você vai lá. Vai. Você está lembrando? E tem coisas do passado que são boas, não tem? Tem. Vale a pena lembrá-las? Porque tanto o mal quanto o bem que nós tivemos no passado foi motivado pela carne. E a carne para nada aproveita. Até as coisas boas que nós fizemos lá ficaram para onde? Porque senão você traz aquelas mazelas que faz você chorar ou faz você rir, e eu não posso chorar nem rir pelo meu passado, é pelo meu presente. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E o Senhor é o quê? Aquele que está ditando normas para mim e para você. E você, com essa palavra, então você tem segurança, porque ela é a firme âncora da minha vida e da sua vida. Assim é, abençoado? Então ele diz, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecíamos Cristo segundo a carne, esse é um problema sério. Toda vez que você vai lá atrás, você vai ver muita coisa que não deve. Até Cristo segundo a carne, você vai ver coisas que não deve. Por que essa igreja está aí fora toda miolada, toda descontrolada? Porque eles veem Jesus segundo a carne, expulsando demônio. Não é isso? Expulsando demônio, pedindo perdão pelo pecado, batizando, indo para os montes, orando nos montes, jejuando, batizando, imposição de mãos, porque eles estão vendo Jesus segundo a carne. Isso faz bem hoje?
Não. Fez bem antes? No tempo de Pedro, João e Tiago, os 12 discípulos, era muito maravilhoso, não tinha coisa melhor. Esse é o Cristo segundo Pedro, João e Tiago. Assim é, pessoal? Não é o Cristo nosso, é o Cristo dos judeus. O Jesus Cristo dos judeus. Que foi bom? Excelente, porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Mas Paulo diz: lembrai-vos de Cristo, segundo o meu evangelho. Quando você vai no evangelho de Paulo, você vê Jesus e Jesus de Nazaré, sim, só que você não copia nada dele mais, você só o vê, que é importante para valorizar. E ele diz: e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não conhecemos deste modo. Não conhecemos mais. Conhecer quer dizer relacionar, habitar, estar em contato, o gozo de ver Jesus de Nazaré. Nós não temos mais esse gozo, porque nós pertencemos a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então nós estamos agora com Cristo, que é de melhores e superiores promessas para nós, porque esse Jesus de Nazaré é para os judeus, e o Cristo que Paulo traz é para os gentios, porque é Cristo em vós a esperança da glória. Assim é, abençoados? Então nós precisamos de estar sempre sendo iluminados os olhos do nosso entendimento para ver Cristo depois da cruz, porque senão você cai, senão eu caio. Porque aí eu vou lembrar, como muitos falam assim: olha, se Jesus, rapaz, sofreu daquele jeito, não é assim que eles falam? Sofreu daquele jeito, pagou o que ele pagou, nós não podemos sofrer. Opa, você está vendo Jesus segundo a carne. Aquele sofrimento de Jesus, da época dele, não faz parte mais da minha vida. Quer ver? Vai lá no base do Colossenses 1:24, o primeiro lá, Tiago. Roda aí, Tiago. Olha para você ver aqui o que ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. E Paulo conheceu Jesus segundo a carne? Não. Paulo não foi discípulo de Jesus de Nazaré. Paulo nasceu depois de 45 anos que Jesus já havia morrido. Aí nasceu Paulo. Ele conheceu Paulo porque ele ouviu os discípulos, mas levado ao terceiro céu, ali ampliou a sua mente para conhecer o Jesus de Nazaré e o sofrimento dele. E ele diz: agora resta um sofrimento para nós, mas tem que ser segundo Paulo, não segundo Pedro, João e Tiago, não, porque esse sofrimento é um sofrimento benéfico, para que a igreja ela cresça, ela multiplique e chegue ao pleno entendimento do cumprimento da palavra de Deus, a qual ele diz no versículo 26, ele diz: o mistério que estivera oculto do século e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Qual santos? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios. Então esse mistério aqui, desse mistério aqui, você sabe qual o sofrimento que você tem que ter. É pela a direção, o entendimento da palavra, isto é, Cristo em vós. Então Cristo está em nós. Nós não estamos vendo mais Jesus de Nazaré, porque se você vê Jesus de Nazaré, como os nossos irmãos crentes falam, vão seguir a Jesus de Nazaré. Eles vão seguir. Jesus está sempre na frente e eles atrás, aos passos dele.
Uma certa irmã me ligou que estava lá em Israel, uma senhoria já de 50 anos de assembleia, 50, 60 anos de assembleia, ela tem mais ou menos 80 anos, me ligou, pastor, mandou pelo zap: pastor, estou aqui em Israel, pisando nos passos de Jesus. Olha, que coisa, que covardia, né? É assim que o sistema faz, judaizando o povo. Eu falei: o que eu respondo para essa senhora? Ela tem 80 anos, não posso ser bravo com ela, tem que ser manso. Falei: olha, que a senhora aproveita bem a sua estadia aí e goze do melhor que Deus tem para você aí. Pronto. Eu vou falar com ela: aleluia, papai! Você está andando com os pés, né, pisando nos passos de Jesus? Bom, isso é ridículo. Né? Então, para nós, a revelação é deste mistério entre os gentios, isso é Cristo em vós. Nós não andamos com Jesus. Tem uma historinha que eles contam, que a pessoa estava andando lado a lado com Jesus. Um homem que pré-anunciou depois que era Jesus. E havia 2 pisadas dele e 2 pisadas de Jesus, né? Na areia, no mar, andando. Aí de repente ficou só uma pisada, 2 pés. Que quer dizer, Jesus está carregando você nas suas mãos. Pô, caramba. Infantil isso. Porque nós sabemos, porque nós fomos revelados pela graça, nós vimos depois da cruz o que aconteceu com Cristo em nossa vida. Era um mistério escondido há séculos de nós, os gentios, mas Deus quis dar esse conhecimento, levantando o apóstolo Paulo e revelando ele, esse mistério entre os gentios, isso é, Cristo em vós, a esperança da glória. Hoje nós não andamos lado a lado, não estamos sendo carregados pelas mãos dele, não, hoje ele habita em nós, é na mente. Esse é o Cristo de Paulo. O Cristo de Pedro, João e Tiago é andando lado a lado com ele. Bonito, né? Eu estou lado a lado com Deus, rapaz. Eu falo: olha que bonito, ele habita em mim. É na mente. A mente é coração. E então mas o que acontece? A doutrina do apóstolo Pedro, João e Tiago foi o que restou para esses da apostasia. Porque quando você prega Pedro, João e Tiago, você está pregando apostasia. Porque veio um evangelho maior do que o deles, a qual eles ouviram Paulo pregando para eles, mostrando a riqueza daquilo que ele recebeu no terceiro céu, a riqueza que estava naquele evangelho, e nós precisamos de saber disso, abençoado, não só para nos manter na edificação e na sobre-edificação, mas espalhar isso para a igreja tem que entender que ela não faz mais parte, ou nunca fez, a igreja do Novo Testamento, a esperança e a solução dos seus problemas em Jesus de Nazaré. Porque ele morreu, abençoado. Ficou 3 dias, confirmado a sua morte. Agora veio o poder de Deus e ressuscitou, porque o Cristo estava nele. O Cristo não poderia ficar morto. O corpo sim, mas Cristo não. Cristo é o poder de Deus. Como Cristo se uniu ao corpo de Jesus, então ele não poderia ficar morto. Veio o poder cumprindo as Escrituras no 3º dia e ressuscitou. Agora nós não temos Cristo?
E o que vai acontecer com os que estão dormindo? Ressuscitarão dentre os mortos. Por quê? Porque Cristo está neles. Por isso que eles vão ressuscitar. E nós que estivermos vivos, vamos ter o nosso corpo o quê? Transformado. Porque Cristo está em vós. Cristo está em vós. Cristo em vós, a esperança dessa glória. A esperança dessa glória. E nós não podemos vacilar por qualquer coisa, nos tirar dessa posição. Não, nós não somos daqueles que retrocedemos. Nós somos daqueles que o quê? Avançamos para o prêmio da soberana vocação, que é a nossa transformação. Assim é, abençoado? Então vamos lá. Então, as pessoas que estão andando com Cristo com Cristo Nazareno, estão, infelizmente, andando em apostasia, sem Cristo e Deus neste mundo, sem a fé, vivendo o que? A circuncisão de Pedro, vendo Cristo segundo a carne. Lá em Efésios 2, 11 ao 13, é esse evangelho que ilumina para nós. É esse evangelho que mostra o Cristo ressuscitado e o Cristo em mim e em você. Depois de Paulo revelar isso. E veio o edificador e construiu isso na nossa mente. Ele vem dizendo aqui, olha, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios, hello, o gentio tem que saber disso aqui, ó. Outrora vós gentios, na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, qual tempo? Dos judeus, de Jesus de Nazaré, sem ter morrido e ressuscitado, naquele tempo, estáveis sem Cristo. O Cristo era só para quem? O judeu em Jesus de Nazaré. Aquele tempo nós estávamos sem Cristo. Olha que vida ruim. Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. A promessa de Deus não nos conhecia. Não tendo esperança. Que coisa horrível. Sem Deus no mundo. Então nós estávamos perdidos mesmo. Não valia nada. Por isso nós temos que valorizar isso aqui, abençoado. Mas agora, em Cristo Jesus, que foi a revelação que Paulo teve aqui em Colossenses 1, 24 ao 28, a qual ele diz que o mistério que estava escondido há séculos, e agora revelado aos gentios, que significa o quê? Cristo em vós. Então veja bem, estranhos às alianças da promessa, sem Deus, sem esperança, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, então Paulo já diz, vocês já estão em Cristo. Vós que antes estáveis longe, fostes o quê? Aproximados pelo sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo, meu filho, foi o melhor. Nos aproximou, quer dizer, nos fez ser agora a igreja dele na terra. O seu sangue vertido perdoou pecados e nos aproximou ao Senhor. Nós não tínhamos pecado, mas o sangue eliminando o pecado, que significa que o sangue derramado pelos animais, pelos sacerdotes, era só para os judeus. Agora o sangue de Cristo, que seria o último derramamento, o que ele fez? Acabou com o pecado, ligando os judeus a Deus, não mais pelo sacerdote, o tabernáculo de Moisés, mas agora também nos alcançou, não perdoando o pecado, mas dizendo, vocês estão livres agora para receber a revelação em Cristo. Essa é a verdade. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo, que agora é Cristo em vós, você anda como um cristão, você anda como um filho de Deus.
Então, os que infelizmente foi judaizado, que fomos nós os gentios, que não era para ser, mas veio a apostasia, sujou a nossa mente, trazendo o evangelho de Pedro, João e Tiago e Judas, né? Nos leva agora a nos ver pecadores, vendo o diabo, o inferno, né? Vendo coisas que não era para ver depois da morte de Jesus de Nazaré, né? Mas até Paulo aparecer, eles continuaram pregando as ovelhas perdidas de Israel. Eles não poderiam ser para os gentios. Houve ali um desacordo de Pedro, desobedecendo a Jesus, foi para os judeus, que Paulo até, foi para os gentios, que Paulo até o repreendeu por causa dessa atitude. E uma vez que foi, no tempo da apostasia, o pecado reviveu entre nós, o diabo, o inferno, a mão pesada de Deus, tudo aquilo que Deus fazia no Antigo Testamento, veio recair sobre nós, os gentios. E isso foi grande mal para nós, abençoados. Mas estava escrito, né? Ia ter que acontecer. Então, esse mal que veio até nós foi retido quando Paulo vai ao terceiro céu, recebe a revelação, amplia isso nos olhos dos filhos de Deus. Veio o tempo da apostasia, 2000 anos de atraso novamente, mas agora chegou até nós essa maravilha do Evangelho. E não assustamos com as cartas de Paulo. Pelo contrário, ela para nós é um bálsamo. E para aqueles que estão vivendo ainda, segundo o Cristo, o Jesus de Pedro, é difícil de entender as cartas paulinas. Como ele até traz aí em Pedro, acho que Tiago não colocou aqui não. Lá do meio, eu mandei você colocar aqui, mas você não colocou, pelo menos não está aqui. Tem não, né? A qual Pedro diz que Paulo falava coisas difíceis de entender. Paulo falava coisas difíceis de entender, então eles não entendiam bem. Pedro, João e Tiago não entendiam. Nós entendemos porque somos gentios, eles eram judeus, grande dificuldade, porque eles tinham a lei, né? A circuncisão em evidência na mente deles. É difícil, a gente prega aí, meu irmão, fala com eles assim: olha, você é um abençoado, rapaz. Você é um perfeito, você é um santo, eu sou pecador. Você não tem diabo, mas ele está ao meu redor, porque é a doutrina de Pedro. Se você morrer sem salvação, você vai para o inferno, doutrina de Pedro. Porque de Paulo, uma vez salvo, salvo para sempre, não tem como perder. Assim é, abençoado. Então nós precisamos de saber bem isso. Nós estamos, segundo Paulo, em Cristo e não segundo Pedro em Cristo. A renovação veio para nós e nós vamos levar isso até os confins da terra. Você recebe isso? Papai.